tema da nossa aula é didática, tendências e abordagens pedagógicas. Eu sou a professora Tatiane Jardim, tenho grande prazer em dar início a esta disciplina tão importante para a prática docente. Falar sobre tendências pedagógicas, planejamento, avaliação é algo fundamental, é algo importantíssimo para o trabalho que será desenvolvido em sala de aula, para a compreensão do processo educacional, do processo de ensino e aprendizagem. Tenho certeza que você vai gostar dessa disciplina, dos estudos oportunizados por meio dela e principalmente perceber alguns aspectos relacionados a conceitos que talvez você nunca havia se atentado antes. Eu convido você a acompanhar a contextualização desta aula. Então, falamos de modo geral o que estudaremos ao longo dessa disciplina, mas a contextualização específica desta aula refere-se a concepções de educação, a conceitos importantíssimos como ensino, pedagogia, didática, suas relações com o trabalho pedagógico. Então, esses conceitos, eles serão importantíssimos para o trabalho a ser desenvolvido. Também veremos pressupostos teóricos, históricos, filosóficos e sociais da didática. Então, quais são os referenciais teóricos que nos ajudarão a perceber teorias que irão auxiliar a prática? Então, teremos a oportunidade de refletir sobre algo que está completamente direcionado à prática. Então, não é a teoria tem um aspecto específico que está distante da prática. Não, teoria precisa se articular com a prática. No quadro, acompanhe ainda. Teremos, então, a reflexão sobre as abordagens liberais, considerando, assim, a abordagem tradicional, escola novista e tecnicista, e as progressistas, por meio das reflexões da abordagem libertadora e histórico-crítica. Também discutiremos sobre algo importantíssimo, que é a profissionalização docente, isto é, teremos então referenciais bibliográficos que nos ajudarão a perceber a importância de uma boa formação inicial e também da formação continuada. Afinal de contas, precisamos sempre atualizar os nossos conhecimentos. Mesmo quando temos uma prática docente já grande por muitos anos, é necessário sempre atualizar-se. Então, as reflexões que realizamos aqui são fundamentais para a sua formação inicial. São importantes para o trabalho a ser desenvolvido em sala de aula, vão te ajudar a perceber aspectos que estão vinculados a algumas ações que o professor desenvolve em sala de aula. Será que o professor tem uma postura mais tradicional? Então, qual tendência pedagógica está vinculada a essa postura? E essa reflexão ela é necessária porque o nosso objetivo é oportunizar ao aluno momentos significativos de aprendizagem. Então, tenho certeza que você vai gostar de estudar um pouco mais sobre cada conceito. Vamos refletir um pouco sobre conceitos que, a princípio, achamos que
que compreendemos muito bem, porque estão relacionados ao contexto educacional. Então, falar sobre ensino, sobre educação, sobre pedagogia, didática, esses conceitos fazem parte realmente das leituras quando nós estamos nos debruçando a este tipo de estudo, ao estudo desse tipo de temática. Mas é necessário compreender melhor aspectos que estão vinculados a esses conceitos. Por isso, acompanhe no quadro. Pensando então no conceito de ensino, vemos que trata-se, melhor dizendo, a uma abordagem um processo que mobiliza uma série de capacidades cognitivas, afetivas, culturais e que estão vinculadas então com a culminação que culminarão na aprendizagem. Vemos que essas influências então são exercidas pela sociedade. Então, o ensino, ele exerce influências na sociedade, pela sociedade sobre os indivíduos, e assim há uma apropriação de um sistema de conhecimentos. Vemos que o ensino, ele é parte da educação. Então, quando nós temos a certificação, quando nós temos essa compreensão sobre aquilo que nós precisamos fazer no que se refere ao ensino, então vemos que ele está vinculado às aprendizagens relacionadas à sala de aula. Agora, embora o ensino esteja completamente vinculado à educação é um conceito mais amplo. Trata-se de um capital simbólico e cultural. Então, quando nós pensamos na educação, nós pensamos nesse processo social historicamente condicionado. Então, a educação que nós recebemos na nossa casa, pelos familiares, também está vinculada à educação. Vemos que pode acontecer de uma maneira sistemática, mas também de uma maneira assistemática. Então, pensando na educação, podemos trazer a ideia de educação formal e de educação não formal. Então, veja que o conceito, embora ensino e educação tenham direta relação, existem algumas particularidades. A educação ela é mais ampla, então você já deve ter ouvido falar, olha, esse sujeito ele é educado, ele não joga o lixo no chão. Então veja que não está vinculado apenas ao conhecimento científico, mas também conhecimentos amplos. Mas ensino está diretamente relacionado à educação, é como se o ensino fosse parte da educação, certo? Outro conceito no quadro, acompanhe, é o conceito de pedagogia. Então, vemos que teóricos como Rousseau, Herbar, Pestalozzi, entre tantos outros, fortaleceram a pedagogia como uma ciência autônoma voltada para a educação. Então, vemos dentro deste contexto maior que alguns autores se dedicam mesmo a pesquisar sobre a pedagogia. Libânio, por exemplo, afirma que a pedagogia é a ciência responsável pela sistematização da prática educativa. Através da pedagogia, nós podemos compreender a atividade educativa, os fatores que vão influenciar a atividade educativa, como, por exemplo, o planejamento e a avaliação. Um objeto de estudo, então, quem se dedica à pedagogia tem como esse objeto de estudo
o processo educativo. Então, o modo como a aprendizagem ela acontecerá no contexto educacional. E quando pensamos no conceito de didática, vemos que esse conceito ele tem origem da educação por meio da obra Didática Magna, de Comênios. Vemos, entretanto, que desde a Grécia Antiga era possível encontrar, então, várias menções sobre aquilo que seria a didática, sobre os referenciais que, então, o objeto de estudo, certo? Mas foi com esse documento, a Didática Magna, então, que houve, então, um estudo maior. No quadro, vemos também que o primeiro a utilizar o termo didática foi Hartwig, e ele trazia ainda a distinção entre ensinos e a arte de ensinar. Quando ele se refere a ensinos, então ele trata dos conhecimentos que são organizados, que são sistematizados, então seriam as teorias. Quando ele fala da arte de ensinar, trata-se dos processos, dos métodos mesmo pedagógicos. Vemos também que a didática estuda as formas e os caminhos deste processo de ensino. E que, segundo Kandel, o objeto de estudo da didática é o processo de ensino e aprendizagem. E esse processo possui 3 dimensões. E é necessário articular essas dimensões. Então, por exemplo, a dimensão que considera o aspecto humano é uma dimensão que considera, que reconhece o sujeito como o mobilizador de todas as ações que pretendem contribuir, então, com o conhecimento. Vemos, por exemplo, que a afetividade também está relacionada a este processo. Considerando a dimensão técnica, vemos que está vinculada à mobilização que será realizada para a elaboração do planejamento, para propiciar as melhores condições de aprendizagem. Também vemos a dimensão político-social, que vai perpassar todo o processo de aprendizagem e que vai apontar a necessidade de reflexão específica sobre este contexto. Então, veja que esses conceitos, eles se articulam, eles são bastante importantes para o trabalho que será desenvolvido futuramente na sala de aula. Pressupostos teóricos são fundamentais para a pessoa que vai estudar o processo de ensino e aprendizagem, para a pessoa que vai conduzir aprendizagens essenciais para os indivíduos. Por isso, acompanhe. Quando falamos sobre educação, é necessário lembrar, apontar, então, alguns aspectos e, por que não, lembrar que a palavra vem do verbo latino educare, que significa alimentar, expressar, oferecer algo a alguém. Então, vemos, quando falamos de educação, nos referimos ao olhar sobre os processos de descoberta, por que não os processos de aprendizagem, a dimensões que vão contribuir com o modo como o indivíduo irá agir nas situações cotidianas, no seu ambiente de trabalho. Por isso, acompanhe. Temos algumas dimensões vinculadas à educação. A dimensão social, que lida com conhecimentos e saberes. Vemos que esses conhecimentos e saberes estão vinculados, por exemplo, a normas, valores, costumes. Vemos também que estão vinculados à variedade quanto aos contextos. Então,
nós vemos a questão do modelo de educação familiar, a variação existente de acordo com as gerações. E também acompanhamos a dimensão, falamos da dimensão social e agora acompanhamos a dimensão individual, que vincula-se ao desenvolvimento, como o nome já aponta, ao desenvolvimento pleno do indivíduo, que irá, inclusive, considerar suas aptidões, sua personalidade. Então, é uma dimensão vinculada à formação dos seres sociais. E nós podemos dizer que só nos tornamos seres sociais por meio da educação, por meio das reflexões que realizamos, das aprendizagens que desenvolvemos, do modo como observamos essas aprendizagens e conseguimos trazer para a nossa realidade o conhecimento que nós temos, porque se nós não conseguimos aplicar aquele conhecimento, não é possível dar a amplitude esperada para o processo educacional. No quadro, acompanhe ainda que Jacques Delors, ele apontou, então, alguns pilares para a educação para o século XXI. Inclusive, esses pilares, eles foram adotados pela Unesco, foi uma concepção adotada pela Unesco. Então, vemos, a educação para o século XXI, dizia ele, exige que sejamos capazes de repensar o fazer pedagógico e suas múltiplas dimensões. Então, esse fazer pedagógico não é um fazer simples, onde vamos seguir uma receita única sobre aquilo que precisa ser feito, apenas uma dimensão técnica. Não, existem múltiplas dimensões vinculadas a este processo. Assim, quando nós consideramos essas múltiplas dimensões e não apenas um caminho técnico, podemos formar pessoas para que essas pessoas atendam aos anseios da sociedade em que estão inseridas. Então, destina-se, podemos dizer assim, a uma formação integral que não está vinculada apenas a conteúdos disciplinares, mas sim uma formação global que deseja, que almeja atender todas as necessidades do indivíduo. Continuando, vemos que Delors apontou 4 pilares. Vamos conhecer esses pilares porque eles são importantíssimos. Primeiro, aprender a ser. O que seria aprender a ser, professora? Esse pilar está vinculado com a preocupação com a formação do indivíduo, com o desenvolvimento da autonomia desse indivíduo. Quando pensamos no aprender a conviver, vemos a necessidade de desenvolver o olhar para o outro, de considerar a diversidade também presente no processo educacional. O aprender a fazer refere-se à aprendizagem contínua, que tornará o indivíduo apto para enfrentar situações imprevisíveis. Então, como o indivíduo irá agir a partir daquilo que não estava planejado? E o aprender a conhecer, que é uma nova forma de lidar com o patrimônio cultural propriamente dito. Vemos também a necessidade de refletir sobre o ambiente escolar. Então, a escola é uma instituição social para formalizar, instituir e sistematizar uma série de valores e saberes. A escola tem papel fundamental para o desenvolvimento social e individual dos cidadãos. E também deve permitir que as diferentes formas de conhecimento se destinem à formação integral. Então, nós
nós, professores, precisamos também refletir sobre todos os aspectos que irão contribuir para o desenvolvimento profissional, para o desenvolvimento da educação, olhar para a nossa prática docente, para que assim possamos contribuir com o processo educacional que acontece no ambiente escolar. No quadro vemos também que existem alguns aspectos filosóficos que permeiam o trabalho a ser desenvolvido. De acordo com Heidegger, toda teoria pedagógica tem seus fundamentos baseados em aspectos filosóficos. Então, vemos que o trabalho, a teoria pedagógica, permite a compreensão dos fenômenos por meio de diferentes olhares e perspectivas, e que dão à educação seu sentido e seus fins, rompendo assim com a racionalidade instrumental e tecnicista. Então, a ideia não é pensar apenas num saber teórico, mas num saber contextualizado, para que assim haja de fato uma compreensão sobre os aspectos filosóficos vinculados à educação. Existem algumas concepções que nos ajudam a olhar para a educação e pensar sobre como o processo educacional será conduzido. Vamos ao quadro? Veja, existem alguns constituintes que estão vinculados ao processo de ensino e aprendizagem. Temos o saber, certo? Então, vemos aqui um triângulo didático-pedagógico, podemos dizer assim. Temos o aluno e temos o professor. Então, o processo de ensino e aprendizagem aborda esses constituintes. As concepções pedagógicas possuem relação com as interações que acontecem entre professor, alunos e os objetos de conhecimento, que seria o saber propriamente dito. É fundamental analisar, então, a importância dada aos constituintes das arestas que nós vamos observar aqui. Vemos a relação entre saber e professor, nós temos o ensinar. Quando analisamos as relações entre saber e aluno, temos o aprender. Então, é fundamental observar que entre professor e aluno temos a questão de formar. E quando falamos em formar, é necessário falar de saberes docentes. Tardif aponta, então, saberes docentes que constituem a prática do professor. E ele seleciona 4 saberes. O primeiro são os saberes profissionais, certo? Pensando, então, nestes saberes profissionais, vemos que são aqueles saberes transmitidos pelas instituições, certo? Os saberes disciplinares, como o próprio nome já nos indica, estão relacionados a conhecimentos, saberes específicos das disciplinas, das diferentes áreas de conhecimento. Temos também os saberes curriculares, vinculados aos currículos, aos programas que serão seguidos especificamente. E também há saberes experienciais, que emergem da prática profissional e são vinculados pela prática, que são aqueles saberes que o professor terá no exercício do seu trabalho.
Então, um professor que tem já 20 anos de carreira, ele já passou por algumas experiências, já passou por algumas situações que ele teve que sair daquele esquema que foi organizado no planejamento, ele teve que improvisar, e o sentido de improvisar não no sentido negativo, então, ele não planejou a aula e chegou lá e foi improvisar, não, mas o improvisar demonstrando uma ação flexível. Porque o professor, ao identificar uma necessidade, ele percebe que aquilo que foi planejado, por exemplo, não será ideal para aquela realidade, para a dúvida que os alunos apresentaram, as dificuldades que chegaram. Então, a partir dessa situação, ele identifica: preciso modificar a minha prática. Então, veja que são saberes que estão vinculados ao trabalho cotidiano do professor. No quadro, acompanhamos também que existem tendências pedagógicas que também irão influenciar o trabalho a ser desenvolvido em sala de aula. Você já deve ter ouvido falar algumas expressões destas tendências. De acordo com Saviani e Libânio, vemos que o foco das tendências é diretamente o modo como o trabalho será desenvolvido em sala de aula. Então, veja, considerando as tendências liberais, vemos que a aprendizagem, ela é mecânica e há resquícios, então, há uma postura, melhor dizendo, autoritária. Considerando a tendência renovada progressivista, vemos que o professor é visto como o auxiliador no desenvolvimento da criança, por exemplo, e essa tendência é baseada na motivação. Então, vemos como representantes, por exemplo, Montessori, Dewey, Piaget. Temos a tendência renovadora não diretiva, que é conhecida também como escolanovista. A educação estava centrada no aluno, o professor então irá garantir o relacionamento e o respeito, e a tendência tecnicista, vinculada a procedimentos, vinculada a técnicas. E também temos as tendências progressistas. Temos assim a tendência libertadora, que parte de uma análise crítica em relação às realidades sociais. Temos ali os temas geradores, os grupos de discussão como característica. Temos como representante Paulo Freire. Também a tendência libertária, que vincula, então, esse olhar. Agora, essa que sim, que tem o referencial de Paulo Freire. E temos a tendência crítico-social dos conteúdos, também chamada de histórico-crítica, que tem como representante, então, Dermeval Saviani. Então, vamos relembrar. A libertadora parte de uma análise crítica em relação às realidades sociais. Libertadora, estão relacionadas às finalidades, aqui eu não tinha dito, finalidades sociopolíticas da educação. A libertária, sim, é que está vinculada a temas, geradores, grupos de discussão, por isso, sim, aqui é que Paulo Freire se enquadra, todo o trabalho que ele desenvolvia a partir desses temas geradores, e, assim, a tendência crítico-social dos conteúdos, onde temos Dermeval Saviani como principal representante. Então, a partir da tendência pedagógica, há uma modificação sobre o modo como observamos a atuação docente e como o professor vai se relacionar com os alunos. Se ele vai ter uma postura mais tradicional ou menos tradicional, se ele vai transmitir na sua concepção conhecimento, ou se ele será um mediador do conhecimento. Temos agora uma situação problema. Poderemos então refletir sobre uma
prática que pode acontecer em qualquer contexto educacional. Por que é importante refletir sobre uma situação-problema? Porque no nosso cotidiano, nossa atuação enquanto docentes, teremos que desenvolver rapidamente ali o olhar sobre uma situação, sobre um problema e pensar a partir do conhecimento teórico, a partir das nossas práticas, o que será feito, o que pode ser feito para resolver essa situação específica. Por isso, acompanhe. A coordenadora Ana atua em uma instituição de ensino de uma grande cidade e escolheu como temática focal para o planejamento do ano letivo a consolidação da proposta pedagógica. E para isso, ela passou a instigar seus professores a refletirem sobre sua prática. O desejo da gestora é levar seus professores a perceberem o papel exercido pela didática dentro do contexto de produção do conhecimento. E assim, a partir dessa apresentação, nós podemos pensar como nós reconhecemos a didática nessa construção de conhecimento, já que a didática se destina ao processo de produção de conhecimento e ao processo de ensino. Pensando nesta problematização, temos então duas perguntas norteadoras. Como a didática pode ser uma praxis, então trazendo a ideia de prática ligada a uma reflexão sobre essa prática, como a didática pode ser uma praxis transformadora para posturas autoritárias relacionadas ao ensino tradicional? Então, lembrando, no ensino tradicional, o professor é considerado como um sujeito do processo de aprendizagem. Então, seria como se ele fosse o grande detentor do conhecimento e o aluno recebesse aquele conhecimento de modo passivo, sem reflexão, certo? Por isso é que há essa ideia de como a didática pode contribuir neste processo. No quadro, acompanha ainda a outra pergunta. Como as variadas definições de didática norteiam o trabalho cotidiano do professor, porque essas reflexões, elas vão nos ajudar a perceber que a didática vai além do aspecto técnico, que possui outras interfaces, outras dimensões. E assim, pensando na resolução dessa situação, vemos que as práticas repressoras ainda são presentes em nossas aulas, nossas salas de aula. Você pode dizer, não, professora, mas hoje as concepções foram modificadas, mas ainda podemos encontrar essas práticas. E se o planejamento do professor não considerar o aluno como o centro do universo, do planejamento, o centro do processo de ensino e aprendizagem, as práticas repressoras continuarão existindo. Vemos também a importância de perceber que a forma como o professor trabalha perpassa sobre a sua concepção de homem. Então, como ele vê essa concepção de homem, qual o papel do homem na sociedade e assim por diante, tudo isso influencia o modo como ele irá trabalhar. Há uma questão muito presente em sala de aula sobre a imagem de um aluno ideal. Qual seria esse aluno ideal? Um aluno que participa, um aluno que não conversa, que, enfim, tem uma postura mais romântica. E, de um certo modo, quando os alunos não correspondem a esse ideal, eles são vistos como perversos, como indisciplinados. E o conhecimento vinculado à didática nos ajuda a lidar com alunos que não estão vinculados a esse perfil romântico.
Vemos assim que a didática é multidimensional. Ela implica compreender que apresenta as dimensões técnica, humana e político-social e que essas dimensões se articulam. Então veja a necessidade de refletir sobre vários aspectos políticos, históricos, sociológicos, que irão sim influenciar o trabalho a ser desenvolvido em sala de aula. E a didática nos dá condições para realizar essas reflexões. Temos nosso momento de interação, por isso peço para você acompanhar no quadro. Nós vamos ter um momento para refletir sobre um trecho de uma música, a música Another Brick in the Wall, da banda Pink Floyd, que, depois de traduzido, tem a seguinte afirmação: nós não precisamos de educação, não precisamos de controle mental. Chega de humor negro na sala de aula. Ei, professores, deixem essas crianças em paz. Olha que forte esta fala. Então, eu quero que você reflita sobre qual concepção, então, eles estão fazendo uma crítica. Envie a sua contribuição e daqui a pouco eu volto. Essa frase, essa letra da música é uma crítica à concepção, à postura tradicional. Aquela postura que muitas vezes desconsidera o que o aluno pensa, o que o aluno sente. Vamos ler novamente a frase? Nós não precisamos de educação, não precisamos de controle mental. Quando eles apresentam aqui essa palavra, controle mental, a ideia de que o professor é aquele que manda, é aquela pessoa, o ser autoritário, que passa, que transmite, então, aquilo que ele pensa. E muitas vezes, aquela prática tradicional, era de fato possível encontrar professores com certo humor negro, que riam das crianças, principalmente aquelas que apresentavam alguma dificuldade. Por isso, deixem essas crianças em paz. Mas é necessário olharmos para uma
uma nova forma de educar, uma maneira de considerar as vivências dos alunos, os interesses dos alunos, considerar que nós, enquanto professores, não somos detentores de todo e qualquer saber. Somos sim mais experientes, temos conhecimentos vinculados à área, mas que a troca ali que acontece em sala de aula ela é bastante significativa. Então, eu preciso respeitar o meu aluno, eu preciso ajudar este aluno a se desenvolver e a expressar-se. Então, essa crítica é justamente por conta dessa postura tradicional que nós ainda podemos encontrar em sala de aula. Vamos analisar, então, alguns aspectos característicos de abordagens pedagógicas, para que assim talvez você consiga compreender algumas posturas de professores, o modo, porque alguns professores agiam de um jeito, outros professores agiam de outro. Talvez você identifique aqui algumas características. Acompanhe no quadro. Primeiro, vale esclarecer que o livro da disciplina tem como autora a Maria da Graça Nicolette Mizukami. Por isso, os referenciais que nós estudaremos, as nossas discussões acerca das abordagens e das concepções teóricas são direcionadas pela Mizukami, certo? Porque talvez você vai encontrar futuramente, ao realizar outros estudos vinculados a essa temática, pode ser que você encontre um conceito diferente, embora você encontrará com certeza, visualizará a essência ali presente sobre aquilo que discutiremos, mas talvez você encontre um conceito. Então, vale destacar que nossa fala será respaldada por Mizukami, certo? No quadro acompanhe ainda que é importante perceber que as abordagens pedagógicas, elas nos propõem, então, um olhar sobre a mudança dos valores e das formas de organização da sociedade. Então, vimos que é necessário perceber que a ação pedagógica ela não é neutra, ela não é imparcial. O professor assume um modo de atuar que está vinculado a um referencial teórico. Então, ele assume um determinado papel no processo de ensino e aprendizagem. Vemos ainda que a postura tradicional, ela é vinculada à ideia do professor como principal agente no processo de ensino e aprendizagem. Então, esse processo, o professor é o centro desse processo. É por meio dele que há uma operacionalização do currículo, uma forma de organizar este processo educacional. O aluno, pensando nessa postura tradicional, ele é compreendido como um mero destinatário e, o que é mais preocupante, passivo dos conteúdos e saberes do professor. Vemos que os conhecimentos prévios que o aluno tem, os conhecimentos anteriores até aquele momento, eles são completamente desconsiderados. E como é a avaliação? A avaliação, ela é classificatória, ela acaba sendo seletiva e excludente. Então, o aluno passou ou não passou? O aluno foi bem ou não foi bem? Simples assim. E há algo direto sobre esse aspecto, certo? Quando nós observamos uma outra concepção, acompanhe, vemos que a ideia dessa concepção comportamentalista, ela está vinculada ao professor como responsável, sim, por organizar
práticas e vivências de forma sistematizada. Então, vemos que o saber, neste contexto, ele é apresentado como um elemento externo ao educando, mas o aluno, ele é capaz de construir o conhecimento. Então, primeiro, vamos pensar o seguinte: lá na postura tradicional, na abordagem tradicional, havia o olhar sobre o professor. E o movimento que era muito contrário à educação tradicional, que talvez você já deve ter ouvido falar da Escola Nova, do Manifesto dos Pioneiros. O Manifesto dos Pioneiros, ele tinha o objetivo de fazer com que o aluno fosse o centro do processo de ensino-aprendizagem. Então, se temos ali na concepção tradicional o professor como centro, temos na concepção vinculado ao movimento da Escola Nova, esse desejo. Não, o aluno precisa ser o processo, ele tem que ter uma postura ativa. No quadro, vemos que esse movimento, então, do Manifesto dos Pioneiros, o movimento Escola Novista, ele propunha, então, que existissem discussões. E essas discussões vinculadas ao modelo de ensino e aprendizagem, tendo o aluno como centro deste processo, influenciaram, então, essa abordagem comportamentalista. Então, vemos assim que a avaliação neste contexto, ela é processual e somativa. Então, só pelo fato de dizer que ela é processual, você já percebe que a palavra processo está relacionada. Então, o considerar processo eu preciso acompanhar o desenvolvimento desse aluno no início, ao longo do processo e ao final do processo. E não simplesmente dizer se ele está apto ou não está apto, se ele foi bem, se ele não foi bem. No quadro, veja que há uma diferenciação desse modo sobre a valorização dos aspectos positivos dos alunos. Então, nós precisamos sim, podemos realizar sondagens, utilizar diferentes formas de avaliar este aluno e reconhecer que ele é um indivíduo que tem suas particularidades e que isso não é algo ruim. Falamos tanto sobre diversidade, sobre o respeito diante da diversidade. E vemos então essa questão vinculada ao olhar que se tem sobre aquilo que o aluno carrega de bom. Talvez exista um modo que o aluno aprenda com mais facilidade. Então, é importante considerar quais são, então, os instrumentos que o aluno se sente mais à vontade, como eu vou descobrir qual é o conhecimento mesmo que o aluno já desenvolveu, quais os conhecimentos que ele está em processo de construção, de compreensão, e assim chegará ao processo de ensino e aprendizagem. Então, esse olhar ele é necessário, fundamental para o contexto educativo. Vamos conhecer mais alguns aspectos vinculados a abordagens pedagógicas. Vamos, acompanhe no quadro. Quando consideramos a abordagem humanista, vemos que o sujeito é considerado como o centro do conhecimento. Então, não é mais aquela visão de que o professor é o centro do processo de ensino-aprendizagem. O sujeito, ele tem que ser... Então, a palavra humanista também já aponta que essa abordagem propõe que a relação entre professor e aluno não pode
pode ser autoritária. É necessário deixar de ser autoritário e passar a ser participativa. Oportunizar, então, se tornar democrática. O professor é o facilitador da construção do conhecimento. E esse conhecimento, ele é fruto de ressignificação das experiências individuais e pessoais. Então, temos sim que olhar para a realidade do aluno dentro desta concepção, para que assim o ensino, a aprendizagem possa acontecer de fato. E a avaliação neste processo, quais são as características da avaliação? Ela exige, então, a capacidade de criticidade e reflexão do aluno. E muitas vezes pensa-se, mas a criticidade, alguém vai fazer uma crítica, é algo ruim. Na verdade, a criticidade, ela se refere à reflexão sobre aquilo que está sendo feito. Então, quando o aluno fala-se, o aluno precisa desenvolver a criticidade, ele vai refletir, ele vai dar a sua opinião. Isso não é ruim, ele precisa analisar os aspectos que estão relacionados a determinado conhecimento, a determinado assunto, a partir da sua análise, dar a sua opinião, e essa opinião também vai influenciar, quem sabe, a reflexão de outras pessoas. No quadro, acompanhe também que essa abordagem cognitivista, ela privilegia, então, a perspectiva dos processos cognitivos, isto é, ela enfatiza o desenvolvimento intelectual. Então, o aluno é considerado como um sistema aberto que irá receber e processar informações e conhecimentos. Vemos assim que o professor faz o quê? A mediação, uma palavra que é muito encontrada em referenciais que vão falar sobre o trabalho pedagógico, o trabalho do professor. Então, o professor faz a mediação de um conjunto de práticas. E pensando assim na avaliação, como será que a avaliação é vista? Ela privilegia aspectos qualitativos que são validados por uma variedade de instrumentos. Então, desse modo, observamos que esses instrumentos referem-se, por exemplo, a um teste, um trabalho, não é? Um trabalho escrito, uma redação, uma pesquisa, uma prova subjetiva, uma prova objetiva. Então, essa diversidade de instrumentos está presente nesse sentido. No quadro, acompanhe também que a abordagem sociocultural, então, ela tem, então, esse viés a partir do modelo de mudança de postura. A produção do conhecimento é centrada no aluno enquanto sujeito histórico, social, político. Vemos assim que a mediação, ela é vista como um processo que exige horizontalidade nas relações entre professores e alunos, pois é a ação dialógica e dialética. Então, dialógica, que está vinculada à conversa. Então, professor e aluno precisam conversar. Dialética, porque ela está relacionada com a contradição de princípios. Então, quando uma pessoa tem uma ideia e a outra pessoa tem outra, tem opiniões diferentes sobre o mesmo assunto, e há essa possibilidade de dialogar sem discussão, sem um se irritar com o outro. Então, veja que essa horizontalidade, ela é de fato necessária.
Essa abordagem sociocultural também é chamada de histórico-crítica ou libertária. Então, vemos que a avaliação nesse contexto é compreendida como uma perspectiva formativa, como uma perspectiva processual, que não vai se preocupar apenas com o resultado, mas sim com todo o processo, certo? Então, pensar nessa avaliação processual que considera, por exemplo, os mínimos avanços que o aluno tem. Então, ele pode não ter alcançado aquilo que se esperava, mas ele teve avanços? Teve. Ele conseguiu, então, evoluir se comparado com um aspecto anterior, com o modo como ele compreendia aquele determinado assunto, aquele determinado conceito? Sim. Então, continuaremos trabalhando para que ele tenha condições de evoluir ainda mais. Então, a ideia não é simplesmente, ele não chegou até aqui, olha, nós gostaríamos de chegar até aqui. Ok, ele não chegou. Ele chegou até aqui. Então, o que faremos? Então, continuaremos olhando para esse indivíduo, para suas necessidades, buscando, então, formas de contribuir com o seu desenvolvimento, certo? Então, essas reflexões, elas são necessárias. Vamos falar sobre profissionalização docente. É isso mesmo. O professor é um profissional. Enquanto profissional, ele deve exercer o seu papel da melhor maneira possível. Para isso, precisamos ter um olhar atento para a formação inicial e também para a formação continuada. Por isso, acompanhe. Conectar a dimensão pessoal, individual, com o exercício profissional que se faz na coletividade é algo necessário. Precisamos refletir sobre a prática, precisamos aprender que às vezes é necessário modificar aquilo que estava planejado. Sabemos que os alunos não são seres prontos, são seres inacabados. Nós também precisamos nos assumir enquanto tal. Então, vemos que o educador, ele está em constante processo de construção e desconstrução. Mas, professora, por que construção e desconstrução? Pode ser que um professor, na sua formação inicial, ele teve um tipo de experiência, estudou certos referenciais teóricos, e sua prática estava pautada nesses referenciais. Com o passar dos anos, com as trocas que ele realiza com outros professores, com as leituras que ele continua fazendo, os estudos que ele realiza, ele pode perceber que aquela atuação que ele tinha, ela não está tão adequada à realidade que ele tem. Pode ser que no passado ela era apropriada, mas que para o momento presente, para aqueles alunos que ele atua, não seja uma prática tão interessante. E ele pode mudar de ideia. Não significa que ele começou a atuar de uma maneira, ele tem que ir até o final da sua carreira docente agindo da mesma maneira. Então, isso também tem que ser visto como algo positivo, essa possibilidade de mudar de ideia, de conhecer novos procedimentos, novos referenciais e assim por diante. Por isso, no quadro, acompanhe. Essa questão estava vinculada a essa ideia de construção e desconstrução. Vemos também que a formação docente está presente nas legislações, como o artigo 62 da LDB, que é um artigo de extrema relevância para a formação inicial e continuada e que tem
uma vinculação com os entes federados no sentido de uma colaboração. Então, é possível termos formação numa instância federal, numa instância municipal e assim por diante. Vemos assim que esse artigo 62, ele está apresentado na LDB 93/94, de 20 de dezembro de 1996, e que diz que a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil nos 5 primeiros anos do ensino fundamental. E vemos, inclusive, que os currículos desses cursos de formação docente terão por referência a Base Nacional Comum Curricular. Assim, vemos que a formação docente, ela não irá acontecer em um único espaço. Ela ocorre em diferentes espaços, perpassa mudanças culturais, políticas, econômicas, sociais. Vemos que a escola é um locus, um lugar privilegiado para reflexões, para transformações, para trocas. Por isso, a sua própria experiência está vinculada à sua formação continuada. É na escola que a prática propriamente dita ela acontece. Nós podemos considerar esse locus, então, como a sala de aula, como as reuniões entre os professores, o conselho de classe, as reuniões de pais e professores. Vemos que a formação inicial, ela tem algumas características. Ela está formada por competências e habilidades que são essenciais para o exercício da atividade docente, e ela tem também a compreensão sobre a necessidade de uma formação basilar. Quais são os conhecimentos básicos que irão fundamentar a atuação do professor? Então, que vão subsidiar o profissional, principalmente, então, no início da sua prática. Então, é a formação inicial. Agora, quando nós falamos sobre a formação continuada, ela se refere a uma ampliação dos conhecimentos que foram adquiridos aqui na formação inicial. Ela também é chamada de formação em serviço. Então, vemos que há a necessidade de ampliar a compreensão sobre as competências profissionais e que, assim, teremos a possibilidade de permitir uma maior profissionalização docente. Então, há uma seriedade no trabalho a ser desenvolvido, há uma importância do trabalho desenvolvido. E existem alguns pontos considerados como essenciais no processo de formação continuada. A própria sondagem, onde vamos descobrir, diagnosticar os princípios educacionais vinculados ao contexto em questão, as propostas de formação, então, as concepções, inclusive, que estão vinculadas ao trabalho pedagógico em sala de aula, o desenvolvimento. Que desenvolvimento? O trabalho coletivo que irá acontecer em sala de aula, a reflexão sobre este trabalho e a avaliação, então, que irá permitir que existam, então, análises, discussões significativas. Então, quando um professor troca experiências com o outro, a ideia não é que uma defenda a sua prática e comprove que a sua prática ela é melhor do que outra prática, mas sim trocar experiências. Quando o professor faz uma pós-graduação, tem a oportunidade de realizar leituras, cursos, tudo isso está vinculado a essa formação continuada necessária para que o professor possa se atualizar.
temos uma situação problema, precisamos analisar essa situação problema, imaginar que estamos ali naquele contexto, um contexto educacional onde pessoas, professores, tentam assumir então concepções, tendências distintas. E enquanto profissionais é necessário considerar, refletir sobre alguns aspectos e juntos pensar sobre como a atuação docente se dará naquele ambiente. Acompanhe. Pensando neste contexto apresentado, existem algumas perguntas que podem chamar a atenção do professor, podem estar presente em suas práticas cotidianas, em suas reflexões, melhor dizendo. Algumas dessas perguntas são as seguintes. Existe, então, uma concepção de ensino que possa ser melhor do que a outra? Qual abordagem privilegiar frente ao perfil de aluno que a escola pretende formar? E o que determina essa adoção? Então, o que faz com que os profissionais de uma escola tomem por determinada decisão? Essa pergunta também é muito interessante. Os professores podem ou devem escolher uma concepção, ou isso está relegado exclusivamente à equipe da gestão pedagógica? Então vemos que esses aspectos eles são importantes. Provavelmente muitos professores se questionam com certa regularidade sobre esses aspectos. E pensando na resolução dessas questões, vemos que a escolha dos profissionais, ela deve estar, quanto a essa concepção de ensino, deve perpassar uma discussão coletiva, porque ela tem que pautar-se no projeto político-pedagógico da escola, o conhecido PPP. Porque o PPP, ele guarda os valores, as concepções, os ideais de educação que aquela escola possui. É um documento, inclusive, que deve ser realizado de modo coletivo, com toda a comunidade, com todos os envolvidos da comunidade escolar. Então, se o projeto político-pedagógico, ele é, de fato, realizado com uma gestão participativa, democrática, com a participação de todos, nesse momento é necessário refletir também sobre o modo como os professores irão atuar. Por quê? Quando um professor assume uma determinada postura, uma determinada concepção, outra concepção, nós não temos essa possibilidade de chegar aos mesmos objetivos. Talvez podemos até dificultar, porque aí cada professor trabalha de um jeito, sendo que quando estamos numa instituição, precisamos conhecer o projeto político-pedagógico, saber quais são os princípios daquela escola, qual o objetivo, os objetivos que aquela escola possui, como eu vou sim considerar a minha experiência profissional, a minha experiência enquanto indivíduo, enquanto aluno também que fui, para aquele contexto. No quadro acompanhe também essa ideia de concepção de ensino que está vinculada a essas diferentes abordagens de ensino-aprendizagem, as relações políticos-sociais entre professores e alunos e a reflexão sobre metodologias que sejam mais adequadas ao processo avaliativo, já que o sujeito é um sujeito que possui direitos, que precisa, sim, ter uma formação
integral, ser o protagonista da sua aprendizagem, para que a educação seja de fato emancipatória. Então, para que ele tenha condições de atuar de modo consciente, que ele consiga, sim, lutar por seus direitos e, ao mesmo tempo, exercer todos os deveres que se espera. Então, veja a necessidade de desenvolver um trabalho coletivo na instituição escolar para que haja, de fato, não apenas a compreensão, a aprendizagem de um conceito, de um conhecimento, de uma área, mas uma aprendizagem global que contribua, sim, com o desenvolvimento integral dos alunos. Temos mais um momento de interação, você pode participar. Reflita sobre a seguinte pergunta: quais as relações entre a formação continuada dos educadores da educação básica e a didática? Então, a partir dos conhecimentos que você já possui sobre essa temática, pense sobre possíveis respostas, envie sua contribuição, daqui a pouco eu volto. Vemos que há uma forte relação, sim, entre a formação continuada dos profissionais que atuam na educação básica e a didática. Por quê? As relações estabelecidas a partir desses conceitos, dessas realidades, desses estudos, elas favorecem, então, uma atualização sobre a prática docente. Então, a leitura de autores que se dedicam sobre este assunto, o conhecimento de pesquisas atuais, porque uma questão é trabalhar com alunos de uma geração,
que tinham uma vivência, um determinado tipo de conhecimento. Outra questão é trabalhar com alunos, por exemplo, da atualidade, alunos que já têm uma familiaridade com recursos tecnológicos. Será que eles vão aprender do mesmo modo como os alunos que aprendiam há 25, 30 anos atrás? Então, as formações continuadas, elas favorecem essa reflexão sobre a didática, o conhecimento sobre pesquisas, a troca de experiências entre profissionais que têm diferenças de idade, de campo de atuação, de tempo de trabalho, e essas diferenças vão ajudar, então, para que o professor tenha uma prática, uma reflexão significativa sobre a sua própria prática e uma reflexão sobre questões que podem ser desenvolvidas, metodologias, concepções e assim por diante. Temos agora a oportunidade de recapitular alguns pontos que foram essenciais na nossa aula. Ao falar sobre ensino e educação, os conceitos de ensino e educação, vimos que eles estão interligados, eles se complementam, inclusive, mas que existem distinções. Então, vemos que o ensino está vinculado à mobilização de capacidades variadas e a educação lida com o processo social historicamente condicionado. Então, vemos que as pessoas mais experientes, por exemplo, podem contribuir com a educação das pessoas mais novas. Pensando no conceito de pedagogia e didática, conceitos fundamentais para o trabalho a ser desenvolvido, vemos que a pedagogia, de acordo com o Libânio, é uma ciência responsável pela sistematização da prática educativa. E a didática relaciona-se à operalização deste processo. Quais serão os caminhos utilizados, então, para que essa prática pedagógica, para o conhecimento de fato aconteça? Pensando, então, nas abordagens pedagógicas, vimos que as nossas reflexões foram pautadas por Mizukami e ela apresenta 5 abordagens pedagógicas: a abordagem tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista e sociocultural. E essas nomenclaturas, então, elas não são dadas por todos os teóricos que se dedicam ao estudo da temática. Você pode encontrar diferenças de nomenclatura, mas você conseguirá perceber uma aproximação ao sentido que foi apresentado. Então, vemos que a partir desse contexto, do conceito de ensino, educação, pedagogia, didática, o conhecimento sobre as características, as particularidades das abordagens pedagógicas, as tendências liberais, tendências progressistas e assim por diante, vemos a necessidade de uma atenção maior para a profissionalização docente, porque o trabalho desenvolvido em sala de aula, ele é muito importante para a sociedade. Claro que inicialmente ele é importante para os alunos, porque através do modo como você vai conduzir a sua prática, conduzir as reflexões, o conhecimento, instigar no aluno esse desejo pela aprendizagem, contribuir, mediar, para que de fato ele se desenvolva, a partir do seu desenvolvimento, há uma ideia de construção de sociedade. Então, você sim contribui para que
os alunos tenham condições de ser sujeitos de sua própria aprendizagem, que futuramente tenham a oportunidade de escolher a sua profissão, de exercer o seu ofício de modo pertinente à realidade que ele se encontra, que ele possa exercer o seu ofício contribuindo então para a área que escolher, e sem dúvida nenhuma ele terá condições de desenvolver o seu papel na sociedade enquanto cidadão, enquanto profissional, para que ele possa, sim, perceber que é capaz, que ele pode desenvolver aprendizagens, que ele pode ampliar seu conhecimento sobre determinada área, que ele pode continuar estudando, que aprender é muito bom, que aprender faz com que possamos compreender melhor as pessoas ao nosso redor, o ambiente onde vivemos, as realidades de outros países e assim por diante. Então, eu espero que você tenha visto que essas reflexões, elas são necessárias para que a sua prática pedagógica possa, sim, fazer a diferença na vida do aluno e, consequentemente, na sociedade. Foi um prazer estar com você, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!